Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais um bate-papo aí descontraído a respeito de uma temática importante e séria, né? Que é o Maio Amarelo. Através do Observatório Nacional de Segurança, né? Foi criado. Então, esse bate-papo sobre Maio Amarelo, segurança no trânsito, a gente já vem discutindo aí há algum tempo, desde 2016, né, com o curso de Engenharia Civil, que vem já tendo esse bate-papo a respeito de um tema tão sério. E, mais uma vez, como responsabilidade social da Escola Politécnica, né, eu me chamo Assi Carvalho, estou diretor da Escola Politécnica e coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A gente vai ter aqui a presença de 3 profissionais da área de trânsito, especificamente segurança de trânsito também, e mais 2 coordenadores de curso, o professor Paulo Ricardo e o professor Pedro Brito, que vão conversar com os nossos convidados a respeito do tema atual do Maio Amarelo, né? Respeito e responsabilidade, né? É o tema deste ano. Então vamos dar início aí mais a esse bate-papo. Deixo a palavra com o professor Paulo Ricardo, né? Vai conduzir aí esse evento para a gente. Boa noite a todos. Obrigado, professor Assi, pelas palavras aí iniciais, dando início ao nosso evento. Então, iniciamos dando boas-vindas a todos, né, aos participantes, né, aos nossos convidados que estarão aí junto conosco, realizando o nosso evento de responsabilidade social da Escola Politécnica aqui do Unifacim. Então, como foi falado pelo professor Assi, a nossa instituição, ela é uma instituição que ela busca sempre promover, além de uma forte, né, formação técnica, buscamos também construir uma sólida formação sociocultural para os nossos alunos. E por isso a gente vem realizando aí anualmente os eventos de responsabilidade social. E o Maio Amarelo é um desses eventos que está aí dentre as nossas práticas de responsabilidade que a gente vem adotando aí ao longo da nossa história, da nossa instituição. Então, desde 2016, que o Unifacem ele tem desenvolvido atividades de responsabilidade social, né, voltadas para a educação e melhorias no trânsito dentro do Maio Amarelo, sempre com a parceria do Detran Maranhão, né, fazendo com que o Maio Amarelo hoje, né, se tornasse um projeto de responsabilidade social permanente dentro da nossa instituição. Então, dessa forma, nesse mês de maio, não sendo diferente nesse ano, a nossa escola politécnica, conduzida pelo nosso diretor, professor Assi, e pelos coordenadores dos cursos de engenharia civil e elétrica aqui do Unifacem, e também de arquitetura, urbanismo e análise e desenvolvimento de sistemas, contando mais uma vez aí com a parceria do Detran, a gente está promovendo esse bate-papo aí, né, de responsabilidade social do Maio Amarelo 2021, que nesse ano traz a temática respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. E a temática desse ano ela é bem interessante, bem pertinente para a realidade que a gente vive atualmente, principalmente por conta de 2 palavras-chave que tem dentro desse tema, né? Que é respeito e responsabilidade. Então, eu resolvi trazer para esse contexto inicial, para essa provocação inicial dentro do nosso evento, claro que vai haver uma explanação muito mais técnica, muito mais aprofundada pelos nossos convidados, né? E aí eu trouxe essas 2 definições dessas 2 palavras com base em algumas pesquisas, algumas buscas aí que eu fiz pela internet. Então, quando eu falo do respeito, né? A definição é o seguinte: é o ato de não fazer aos outros o que jamais gostaríamos que fizessem com a gente. É dar espaço para que os outros expressem suas opiniões sem discriminação ou punições. É não maltratar, humilhar ou espezinhar as pessoas simplesmente porque nos consideramos certos ou melhores, né? Então, quantas vezes a gente já numa situação de trânsito aí, a gente já falou, eu que estou certo aqui, eu que estou na minha mão, ou a pessoa, pelo simples fato de ela estar atravessando a faixa ali no momento inoportuno,
a pessoa quer ali já passar, né, e não deixar o pedestre seguir em frente, enfim. Então, é necessário que dentro do trânsito, no contexto do trânsito, tenhamos, sim, respeito com relação ao nosso próximo, né, que é de suma importância para que a gente minimize aí os riscos de acidentes no trânsito. E a outra palavra-chave que é a responsabilidade, né, que é o dever de assumir o compromisso de algo ou alguém de modo a responder pelos eventuais efeitos, né? E aí vem aqui muito mais provocar no ato de ser responsável enquanto sujeito participante do trânsito, né? Então, todos nós, né, ao sairmos de nossas casas, seja na configuração de pedestre ou condutor de algum veículo automotor, nós temos que ter ciência, né, das nossas responsabilidades durante a nossa locomoção em meio ao trânsito, né? Sabermos das nossas obrigações enquanto cidadãos, sabemos que devemos ser responsáveis com nós mesmos, né, com base nas nossas atitudes, e ser responsáveis também pelos outros que estão ali ao nosso redor. Tá? Então, é nesse sentido que a gente traz, né, nesse bate-papo, essa discussão dentro da temática do Maio Amarelo 2021. E para isso, né, para nos trazer mais informações sobre essa temática, né, discutirmos melhor, de forma mais apropriada, sobre esse tema, participarão conosco aqui como convidados neste evento a Laine Salles, né, que é coordenadora de Educação para o Trânsito da segunda Ciretran Caxias, Maranhão. Agradeço desde já a disponibilidade dela em estar aqui conosco. O Anderson Boaz, né, que ele é analista de trânsito do Detran Maranhão e também representante do Maio Amarelo no Maranhão. Também agradeço demais a disponibilidade do Anderson em participar conosco e contribuir conosco nesse evento de responsabilidade social. E o professor Hilber Borralho, né, que é pós-graduando em Engenharia de Tráfego, pós-graduando em Direito de Trânsito e também agente de trânsito da SMTT São Luís, Maranhão. Obrigado a todos por terem disponibilizado seu tempo em estar aqui conosco nesse evento de responsabilidade social, que vai tratar sobre o Maio Amarelo 2021, né, e discutir sobre educação no trânsito, tá? Nesse momento, eu vou passar a palavra para o nosso coordenador do curso de arquitetura, professor Pedro Brito, para que ele também teça os comentários, considerações iniciais dele e passe a palavra para os demais convidados também contribuírem com o nosso evento dentro daquilo que eles planejaram. Pedro, você. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Dizer que é um imenso prazer, mais uma vez, participar aqui do nosso evento de responsabilidade social, né? Como o professor Paulo falou, já há alguns anos a instituição promove esse evento com a temática do Maio Amarelo, né? Que é uma temática de suma importância para a vida em sociedade, né? Essa questão da educação no trânsito, né? Isso é diário, então a gente precisa discutir, a gente precisa sim debater, né? E um debate, uma discussão de cunho social, né? Que acaba sem dúvidas nenhuma reverberando aqui na academia, né? E o evento de responsabilidade social ele tem de fato essa importância, né? Que desde já a gente possa trazer esse debate para a academia. No caso do curso de arquitetura e urbanismo, né, de uma maneira um pouco mais específica, o curso de engenharia civil também passa muito por isso, né? A gente debate sim muito as questões de trânsito, principalmente nos nossos momentos dos projetos de urbanismo, né, em que a gente tem aquele debate da mobilidade urbana, das responsabilidades de cada um dos usuários, né, do espaço urbano, certo? Dos modais de locomoção, que eu acho que é um tema super interessante, eu acredito que vai ser explanado aí por vocês também, né, pelos nossos convidados, que o professor Paulo já apresentou, e dizer, também agradecer, tá, em nome da Coordenação de Arquitetura e Urbanismo e também aqui do Unifacema, a participação de todos os convidados, né, o aceite do convite, e que, para mim, é super gratificante participar desse debate aqui e poder também
discutir um pouquinho, aprender um pouco mais e tentar contribuir de uma forma interessante também, tá? Bom, então vou convidar nosso primeiro convidado, né? Nosso primeiro palestrante, tá? Que é a Laine Salles, né? Como o professor Paulo já falou, ela é a coordenadora de educação para o trânsito aqui do nosso município, né? De Caxias. Então, passo a palavra para você, Laine, e mais uma vez, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Quero agradecer, né, o convite da Unifacema por mais uma vez. Eu ainda não cheguei a participar com a Unifacema das nossas palestras, que era de costume, que a gente realizava. Quando eu comecei na coordenação, aqui em Caxias, foi em 2020, que já foi esse período da pandemia, né? Esse período que a gente está vivenciando e modificou muito a realidade das ações educativas. Trabalho com o Maio Amarelo desde 2016 também, igualmente a Unifacema, e a gente percebe que as temáticas foram sempre muito importantes, e a desse ano ela não deixa de ser tão importante quanto, a partir do princípio que fala sobre um respeito, que é um respeito que a pessoa ela precisa ter por si e pelo próximo, porque a gente a gente vivencia um trânsito às vezes bagunçado, a gente vivencia acidentes, e a gente sabe que as pessoas elas sabem que aquilo ali está errado, né? A gente se pergunta muitas vezes por que a pessoa passa de moto sem capacete. Será que ela não sabe que ela precisa estar usando capacete? Não, ela sabe. Ela só não tem aquele respeito por ela de andar com capacete, que é uma proteção que é para ela, né? E aí acaba que ela comete esse erro, que é um erro até contra ela, contra o próximo. A gente, esse tema que veio, né, em 2021, eu achei assim um tema que, como o professor falou, né, que é o respeito, você respeitar, você ter empatia pelo próximo. E o que é essa empatia no trânsito, né? É você saber que você precisa parar antes da faixa pedestre passar, você precisa respeitar os semáforos, você precisa respeitar o trânsito para que ele ocorra devidamente, né? Para que ele aconteça devidamente. A gente tem contado esse ano passado, 2021 e agora 2020, agora 2021, a gente tem contado muito com as mídias sociais, com as redes sociais, para divulgar esse movimento, né? E aí hoje eu estava só pensando como as redes sociais têm nos ajudado nesse movimento, e como também as redes sociais elas têm feito com que muitas pessoas cometam infrações e publiquem. Eu acredito que vocês já viram no Instagram, quem tem Instagram vê aqueles stories, e a gente vê muito que pelo menos antigamente, a infração de trânsito, dirigir usando o celular, utilizando o celular, geralmente era para fazer uma ligação, para mandar uma mensagem, e hoje em dia a gente vê o condutor fazendo vídeos. Eu não sei se vocês têm esses amigos, né, que gostam muito de mostrar para onde eles estão indo, para onde eles estão, e é sempre com o celular na direção e mostrando para as pessoas que está com o celular e que está dirigindo. Então, assim, as redes sociais, além de nos ajudar, mas ela também tem esse... Eu ainda não entendi, eu queria, assim, entender por que a gente ainda não começou a trabalhar bastante sobre isso na mídia mesmo, né? Pedindo para que as pessoas evitem de estar usando o celular na direção para fazer esses vídeos. Existem até alguns memes que informam que a gente não quer saber para onde a pessoa está indo, o que ela está fazendo, mas
a minha preocupação maior é essa, que é de tirar aquela visão do trânsito para mostrar, né? E daí eu fiquei pensando também nessa questão do respeito e dessa responsabilidade que nós devemos ter no trânsito, partindo daí, a partir do momento que uma pessoa que ela é influenciadora de outras pessoas, e ela faz esse vídeo mostrando que está no trânsito e que está usando o celular, ela está incentivando outras pessoas também a fazerem isso. E acaba que ela não está tendo respeito nem por ela e nem pelos demais. Porque a gente sabe, pesquisas mostram para a gente que usar o celular no trânsito é tão perigoso quanto a alcoolemia no trânsito. Então, o Maio Amarelo ele surgiu com esse intuito de conscientizar as pessoas dos perigos que ela corre no trânsito, de conscientizar as pessoas a respeitar o trânsito. E esse respeito, ele tem que partir de todos nós, né? A partir do momento que a gente sai de casa, coloca o cinto, a partir do momento que a gente sai de casa com o capacete, que a gente deixa o celular para atender depois, para fazer vídeo depois. Então, a gente percebe isso. E já está com os 6 anos, né, que eu trabalho com a educação para o trânsito, do Maio Amarelo, principalmente. E a gente tenta utilizar vídeos que induzam as pessoas a entender, a gente tenta utilizar a nossa fala, a gente tenta utilizar imagens, e o que a gente quer é plantar mesmo na consciência da pessoa que ela precisa ter essa mudança de atitude. Eu acredito que foi em 2018, se eu não me engano, que o tema era "Minha escolha faz a diferença". Foi um dos temas também que eu mais gostei, porque é aquele que te fala que o que tu pode evitar vem decorrente da tua escolha, que tu vai escolher sair de casa e colocar o capacete, você vai escolher beber, mas você vai escolher não dirigir enquanto você estiver embriagado. Então, assim, foi um dos temas também que eu gostei muito. E o tema desse ano também, eu acho que vai entrar nos meus preferidos, que é essa questão de falar sobre o respeito, né? Como eu já falei agora há pouco, que é essa empatia, a gente tem empatia pelo próximo, saber que o trânsito não é só a gente, que não somos só, que não é só uma pessoa que faz parte dele, mas de um todo, e a gente precisa respeitar cada um e precisa ter responsabilidade. E essa responsabilidade é a partir do momento que você vai sair com uma pessoa, com um amigo, e ele vai beber, e você vai se impor a não permitir que ele dirija embriagado. A gente diz assim, mas a pessoa, quem sabe, ela que é o dono do carro, por exemplo. Só que a gente precisa ter essa influência, né, ter essa responsabilidade com ele também, a partir do momento que ele, como uma pessoa que está com o álcool comandando ele naquele momento, eu até brinco com os meus amigos que dizem assim, mas depois que bebe parece que se torna melhor motorista, né? E aí eu digo que não, que não é assim que funciona, a gente precisa ter essa responsabilidade também de auxiliar as pessoas, de aconselhar as pessoas a um comportamento, a mudar o comportamento delas no trânsito. Muito boa a fala da Alaine, né? Dentro dessa perspectiva da temática e das ações que o Detran tem tido aí, visando a conscientização das pessoas no que se refere às atitudes, né, de cada um dentro do trânsito. Alain, eu teria uma pergunta para te fazer, assim, porque quando eu fui aluno, eu participei de ações do Maio Amarelo também, né, e, assim, ao meu ver, a pandemia mudou muito a perspectiva do modo de agir, né, de conscientizar as pessoas. Verdade. Realmente, eu acho que para vocês dos órgãos competentes que trazem e trabalham com relação a essa conscientização,
tem tido aí, enfrentado aí desafios muito grandes aí por conta da pandemia. Eu lembro que na época eu fui ao trânsito mesmo, nas blitz que eram feitas com a panfletagem, né? Conscientização ali mesmo, pessoa a pessoa, carro a carro, moto a moto, e também cheguei a palestrar em escolas para crianças, né? Tinha toda essa mobilização de material, de pessoas, para fazer uma campanha assim, muito maior, muito mais abrangente. Creio eu que talvez um pouco mais ativa e um pouco mais eficiente. E nesse momento aí de 2020, 2021, como é que vocês estão lidando aí com esses empecilhos ocasionados pela pandemia? Tem sido difícil? Quais principais táticas, assim, digamos, que vocês têm tido aí para poder alcançar, digamos, a mesma eficiência das campanhas anteriores? Para mim tem sido muito difícil. Eu acredito que a ação que você participou foi em 2019, né, professor? Foi uma que a gente trabalhou muito mesmo com palestras nas escolas. A gente acompanhava os alunos, acompanhava as palestras, acompanhava todo esse trabalho e realmente a gente, olha, uma das ações que a gente sempre realizou na Ciretran foi a doação de sangue, por exemplo. A gente sabe que nos hospitais estão precisando muito, né, de sangue, principalmente para pessoas que sofreram acidentes. E a gente sempre fazia essa campanha. Acredito que tu lembra, né, também dessa campanha de doação de sangue também que a gente não conseguiu fazer em 2020, não vamos conseguir fazer agora em 2021, infelizmente. Tudo por conta dessa situação. Então tem sido mesmo bastante complicado para a gente. Ano passado, esse ano ainda a gente ainda tem conseguido fazer pequenas ações presenciais, mas a gente limita o número de pessoas, a gente limita o tempo, e a impressão que a gente tem é de que a gente, assim como a gente não está no contato pessoal, no contato visual com as pessoas, a sensação que a gente tem é de que talvez a gente não esteja conseguindo atingir tantas pessoas quanto nos anos anteriores. Né? Mas eu acredito assim que, como o ano passado a gente teve um resultado positivo, esse ano com certeza a gente terá também. Fé em Deus. A gente espera que tenha mesmo esse resultado de chegar mesmo com essas ações para um maior número de pessoas. Tem sido muito difícil mesmo a gente trabalhar nessas ações dessa forma, né? Só através da mídia, através de live. Ano passado a gente teve uma live com o Pábio, que é servidor do Detran, e com o Rubens, que é engenheiro também do Detran. Esse ano eu quis trazer Anderson, porque eu gosto muito das palestras dele, gosto muito do trabalho dele, e esse ano ele conseguiu, né, ser um observador lá do Observatório de Segurança Viária, e Hilber também, que eu sou apaixonada pelas palestras dele. Sempre quando a gente tinha treinamento presencial em São Luís, ele sempre estava por lá, ele sempre dava uma palhinha para a gente, e eu gosto muito de ouvir ele falando sobre trânsito, porque eles são dois apaixonados por trânsito, tanto o Anderson quanto o Hilber. E assim, a gente tem tido mesmo esse desafio, e para mim tem sido meio chato pela essa questão da gente não ter esse contato, como tu presenciou, né, nas ações passadas que você participou, da gente estar ali olhando para os alunos, olhando para as pessoas das empresas, conversando com a sociedade mesmo, presencialmente, que dá aquela sensação mesmo que a gente realmente está passando a mensagem para eles, né? Mas eu acredito também que pelas mídias sociais também a gente vai conseguir, como ano passado, um resultado bem positivo. Obrigado, Alaine. Obrigado pela resposta à pergunta. E é nesse sentido mesmo. Eu acredito bastante que o ponto fundamental aí para que a gente reduza os números alarmantes de acidentes é tocar as pessoas, né, conscientizar. E eu acho que
nesse ano foram muito felizes aí na escolha do tema e na perspectiva, no objetivo do Maio Amarelo 2021, em buscar aí nas pessoas essa noção do respeito e da responsabilidade que cada um deve ter no trânsito. E para falar mais aí sobre isso, né, para a felicidade aí nossa e da Alain, de todos aqui, vamos ter a participação agora do Anderson Boas, né? Agradecer a sua disponibilidade, Anderson, em participar aqui conosco, né? Trazer sua expertise aí sobre o tema para a gente. Fique à vontade, tá? Para falar sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade. Certo. Primeiramente, em nome do Observatório Nacional de Segurança Viária, eu queria agradecer ao Unifacema pelo espaço e pelo convite. E, ao mesmo tempo, eu queria parabenizar pelo projeto de responsabilidade social, que eu pude conhecer após o convite e vi que já tem apresentado muitos resultados positivos, né? E aí eu fico muito feliz de ver instituições educacionais abraçarem a causa do trânsito, pois essa causa ela é de todos. E eu, como observador do Observatório Nacional de Segurança Viária, e no Maranhão nós temos outros observadores também, nós somos 7, e no Brasil nós já somos mais de 300, eu digo que nós somos ativistas apaixonados pela causa do trânsito. E aí eu fico muito feliz de participar desse evento, tá? Queria agradecer, principalmente aí ao lado do meu mestre Hilber Borralho, meu primeiro professor de trânsito, né, que eu tive a oportunidade de ter, agradecer o convite da Alaine, que eu já conheço desde 2016, fazendo esse trabalho no Maio Amarelo, e obrigado mesmo, tá? E, como eu falei, né, eu sou representante do Observatório Nacional de Segurança Viária, e quem é o Observatório? O que é o Observatório? É uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, em outras palavras, é uma organização social sem fins lucrativos. Já existe há 10 anos, iniciamos nossos trabalhos em 2011, e militamos pela segurança viária para a redução dos sinistros de trânsito. O Observatório foi quem criou o Movimento Maio Amarelo. Criamos em 2014, mas é importante dizer que esse movimento ele não tem o dono. Nós não nos consideramos dono do Maio Amarelo por termos criado o movimento. Muito pelo contrário. Esse movimento ele é de todos, ele foi feito para a sociedade. E nós ficamos muito felizes de saber que ele ganhou uma repercussão mundial. Já temos mais de 30 países desenvolvendo o movimento Maio Amarelo e hoje é considerado o maior movimento em prol da segurança viária no mundo, né? E eu me orgulho em fazer parte desses militantes, desses ativistas pela causa. E, anualmente, o papel do observatório qual é? Nós desenvolvemos, através de pesquisa pública, um tema, desenvolvemos os materiais educativos e compartilhamos. Esses materiais eles podem ser utilizados gratuitamente, né? Podem ser utilizados por empresas, pelo poder público, pode ser utilizado por quem assim quiser. E ainda também nós desenvolvemos palestras, eventos técnicos, promovemos debates. Então, esse é o papel do Observatório Nacional de Segurança Viária, é fomentar, é promover o evento para que ele ganhe cada vez mais repercussão, para que a gente possa ter cada dia mais militantes por essa causa, que é uma causa de todos, como eu ressaltei no início, que é de reduzir o número de acidentes, de sinistros, né? Que nós não utilizamos mais essa palavra acidentes, né? Por uma discussão teórica, nós estamos promovendo esse debate, que acidente, partindo da premissa que acidente é algo que poderia ser evitado, e o sinistro é aquele que acontece por negligência, imprudência ou imperícia. E aí nós trabalhamos essa discussão, estamos promovendo esse debate e essa reflexão. Para ilustrar melhor a minha fala, eu trouxe aqui alguns dados, tá? Vou apresentar para vocês alguns dados aqui, trouxe uns slides aqui rapidamente. Aqui eu trouxe alguns dados só para ilustrar melhor, tá? Para que a gente possa entender esses números alarmantes, assustadores, tá? O Ministério da Saúde registrou, em 2019, 31.945 mortes em decorrência de sinistros no trânsito brasileiro. A metade das vítimas, tanto de óbitos quanto de lesões permanentes, são produto de sinistros no trânsito, tem entre 25 e 44 anos.
Dentre esses registros, 6.018 foram pedestres, vítimas desses sinistros. Segundo dados do Ministério da Saúde, esse quantitativo de mortes ocorridas de sinistro em 2019 custaram aos cofres nacionais cerca de 59 bilhões de reais. Repito, 59 bilhões de reais. Em 2012, esse número de mortes ultrapassou 40 mil óbitos. Em 2020, a região Nordeste foi responsável pelo maior volume de indenizações pagas pelo seguro DPVAT. 30% do volume de indenizações ficaram no Nordeste. E aqui eu trago o total de indenizações pagas em 2020. 310.710, né? E aqui, morte, 33.530, invalidez permanente, 210.042. 77% homens, 23% mulheres. E a maioria das indenizações, 79% do total de motocicletas, né? Vítimas de sinistro de trânsito. Aqui são alguns dados, né? Poucos eu poderia trazer inúmeros outros dados para que nós pudéssemos entender, refletir, pensar nesses números. E eu provoco a discussão ainda que não podem ser considerados simples números, né? Como eu disse, são números assustadores, são sinistros que não consideramos acidentes, que poderiam ser evitados com ações relativamente simples e eficazes, e a violência no trânsito, portanto, é um problema de saúde pública, né? 59 bilhões os gastos que poderiam ser investidos em educação, em saúde pública, e aí nós precisamos entender que isso não pode ser normal. Nós não podemos banalizar a violência no trânsito, não podemos banalizar a morte, nós precisamos ser militantes dessa causa. Tá? E aí, a partir desses números, eu trago uma reflexão para vocês neste momento, que é para nós fazermos uma metáfora da palavra pandemia. É inegável que vivemos um momento em que a principal preocupação é o coronavírus. Mas hoje nós sabemos qual é o remédio para esse vírus, que é a prevenção e a vacina. Nós clamamos todos os dias por isso. Vacina sim, prevenção sim. Mas eu queria destacar nesse momento, nesse bate-papo com vocês, que nós vivemos uma pandemia silenciosa há muitos anos. A violência no trânsito, ela é uma pandemia silenciosa. E qual seria o remédio para a pandemia? Rapidamente eu poderia responder: educação. Mas eu trago algo além. O remédio para a pandemia está nos pilares da segurança viária. E aí o professor Hilber pode até acrescentar daqui a pouquinho, mas o remédio para essa pandemia, ao meu ver, está na engenharia de tráfego, no esforço legal, que é a fiscalização, e principalmente na educação. A educação ela é transformadora. A educação ela muda comportamento. Então, é a partir desses pilares, trabalhados de forma consciente, de forma responsável, nós alcançaremos resultados positivos. Nós vivemos a década de segurança viária. O Maio Amarelo, o mês foi escolhido maio, em decorrência do início da década, que foi estabelecido lá em maio de 2011, e aí em maio de 2014 foi criado o movimento Maio Amarelo, escolhido o mês de maio de forma simbólica para que nós pudéssemos intensificar as ações. Mas a ideia é que esse movimento ocorra durante todo o ano. Essa é a ideia. E a cada ano, nós escolhemos um tema novo. A Laine trouxe ainda há pouco que o tema preferido dela foi A Minha Escolha Faz a Diferença. Para mim também foi um tema que eu trabalhei, que eu gostei muito. Mas o tema deste ano, como o professor Paulo colocou no início, ele é um tema muito pertinente. Falar de respeito e falar de responsabilidade num momento como esse, num momento em que vivemos um tempo de intolerância, um tempo de inversão de valores, um tempo em que todas as pessoas conhecem os seus direitos, que falam: eu não abro mão do meu direito, eu não aceito que alguém tome o meu espaço,
Falar de respeito e responsabilidade é lembrar, como a Laine falou muito bem, da empatia. É se colocar no lugar do outro, é entender que o trânsito é um espaço de convívio social, é um espaço compulsório, que ninguém pode fugir dele, ao mesmo tempo um espaço democrático, é um espaço de todos. E aí nós precisamos refletir que essa harmonia, ela precisa de empatia, ela precisa dessa prática do respeito e da responsabilidade no trânsito. Respeito e responsabilidade são temas que nós devemos trabalhar na vida, no trânsito, em qualquer lugar, qualquer âmbito das nossas vidas. Respeito e responsabilidade nunca são de menos, né? E aí eu queria trazer essa reflexão nesse momento para que vocês possam discutir isso nos ambientes que vocês estão trabalhando, estão convivendo, no seio familiar. É interessante que essa educação, que esse respeito, que essa responsabilidade sejam trabalhadas em campanhas educativas, mas, ao mesmo tempo, que elas sejam trabalhadas na família, que seja trabalhada dentro de casa, né? Porque é ali que começa, os valores começam, e aí nós trabalhamos nas escolas, trabalhamos nas instituições, muitas vezes nós transferimos essa responsabilidade exclusivamente ao poder público, que tem, sim, o seu papel de garante, mas nós precisamos lembrar o papel fundamental da família, tá? E aí você me pergunta, Anderson, como nós podemos trabalhar o Maio Amarelo em tempos de pandemia, como não só o Maio Amarelo, mas ações educativas que trabalhem respeito e responsabilidade em tempos de pandemia. Eu sei que não é fácil, né? Eu sei que são muitos os desafios, esse novo normal, como ele é colocado, ele nos traz muitos desafios, muitas questões a serem tratadas, a serem trabalhadas. Mas, a exemplo do ano passado, e aí, Alain, eu te respondo, né? Você diz que não sabe se vai alcançar um número grande de pessoas, mas eu estou muito confiante, e eu até te respondo, que nós poderemos alcançar um número muito maior que o ano passado e muito maior que anos anteriores. O poder das redes sociais, ele serve para muitas coisas de inversão de valores, mas ele precisa servir em seu papel fundamental para trabalhar valores, para trabalhar opiniões, para trabalhar informação. E aí, nós do Observatório de Segurança Viária já desenvolvemos várias pesquisas, vários estudos que compartilhamos em nossas redes sociais diariamente para que possa alcançar o maior número de pessoas. E aí nós convidamos a todos vocês para abraçarem essa causa, porque, como eu disse lá no início, essa causa ela é de todos. Ela não é uma causa simples do Detran, do Observatório Nacional de Segurança Viária, da Unifacema, ela é uma causa de todos nós. E aí, este ano, nós estamos trabalhando o fomento de legislações que primem pela segurança viária, pelo Maio Amarelo, estamos escrevendo minutas de projeto de lei, apresentando para vereadores, para deputados, para que possam levar isso para os seus estados, para os seus municípios, para que o Maio Amarelo, para que a segurança viária seja tema recorrente de legislação. Nós estamos nos oferecendo para dar consultoria, para ajudar no planejamento de planos diretores de desenvolvimento integrado. E aí esse é o trabalho do Observatório, mas é o trabalho da sociedade civil também. Um trabalho organizado para que a gente possa, conjuntamente com o poder público, com as empresas, com as instituições de ensino, alcançarmos resultados possíveis, resultados que nós buscamos todos os dias, um resultado em prol da segurança viária. E aí nós também, simbolicamente, estamos convidando as empresas, as instituições a iluminarem as fachadas, os monumentos públicos na cor amarela. Nós estamos convidando para que publiquem nas redes sociais. Esse ano, o tema de abertura, né, o nosso vídeo de abertura foi com o ator global Lima Duarte, né, mas nós já convidamos. O impacto disso já foi muito grande, né? Porque às vezes a gente vê a sociedade envolvida, mas pessoas que são influencers, pessoas que estão na mídia todos os dias,
que são influenciadoras mesmo de muitas pessoas, apesar que todos nós temos esse potencial de sermos influenciadores, aí como a Laine falou, que os amigos dela publicam nas redes sociais vídeos de cometendo infrações de trânsito, com certeza eles são influenciadores do mal, com certeza, mas nós precisamos ser militantes da influência do bem, porque assim nós seremos mais fortes e conseguiremos resultados positivos. E aí a rede social, nós precisamos sim fazermos o nosso trabalho militante, ativista nas redes sociais, para que a gente possa mudar essa realidade das pessoas que estão publicando diariamente esses vídeos cometendo infração de trânsito. Mas a principal forma de você contribuir é praticando respeito e responsabilidade no trânsito, tá, pessoal? Essa é a principal forma de você abraçar a nossa causa, de você fomentar resultados positivos a curto, médio e longo prazo. Obrigado. Excelente fala aí do Anderson, muito boa a contribuição do Anderson aqui para o nosso bate-papo, a nossa discussão, né, sobre essa importância de sermos responsáveis, né, e respeitosos aí no trânsito, e como um mecanismo aí principal, né, a base de tudo, digamos que é a educação, né? Acho que Paulo, tu tocou de qualidade aí a gente consegue. Tu tocou numa palavra-chave que eu já ia falar, que é a palavra educação, né? Inclusive, eu percebo que esse debate, essa discussão, assim como várias outras que envolvem, né, a sociedade, é um ato de cidadania, né? De fato, você entender que você faz parte de uma sociedade, que você tem direitos e deveres, né? E assim como outros temas, eu tenho percebido que muitas vezes é óbvio que nós temos que fazer ações de impacto no ser humano adulto, mas sempre me provoca a questão relacionada à educação infantil, para que essas pessoas, né, as crianças, cresçam com uma ideia e um entendimento que boa parte dos adultos, né, hoje adultos e crianças do passado, não tiveram oportunidade e não praticam. A gente percebe muito isso, né? Pelo menos aqui na arquitetura, para a questão da preservação do patrimônio histórico, por exemplo, é uma coisa, né, mesmo as preservações ambientais, né, essas questões todas que envolvem atos de cidadania, a gente sempre pensa nisso, como atingir, né, as crianças para que a gente tenha aí um futuro mais promissor do que o presente hoje, né, com a prática dos nossos adultos no trânsito, que a gente sabe que infração aí, não vou nem tocar nesse ponto que vocês já falaram, bastante, né? A própria Elaine falou que são pessoas que têm consciência que aquilo é errado, mas não têm a consciência de que tem que praticar, né, a cidadania e a empatia, enfim. Então, a minha pergunta é muito rápida. Você falou muito, né, da questão do que nós estamos vivendo, de não conseguir, ou não sei se a palavra certa seria conseguir, mas que não está necessariamente de uma maneira presencial atingindo essas pessoas, para a questão da conscientização, então algo que a rede social tenha ajudado bastante, mas a minha pergunta seria em relação ao cidadão infantil, né? Como que a criança, né? Como que essa questão do trânsito ela tem sido abordada nessa perspectiva do Maio Amarelo e nesse sentido de formar pessoas com esse entendimento de uma maneira mais satisfatória? Quando tu falou da gente falar em educação para as crianças, a gente trabalhou em 2019 a temática Me Ouça, né? No trânsito, o sentido é a vida. E esse Me Ouça era voltado justamente para a gente trabalhar com crianças, e esse Me Ouça era voltado às crianças, chamar a atenção dos pais em casa para esses cuidados no trânsito. Tem aconteceu uma história muito bacana comigo, que foi uma diretora ligou para mim em 2019, ela me ligou contando a história de uma mãe que chegou lá na escola dizendo assim, minha filha disse que não vem mais para a escola de moto. A criança tinha 4 anos. Não vem mais para a escola de moto. Aí o pai dela estava preocupado e ninguém sabia o motivo, e ela falou, é porque a tia foi lá na escola
e me contou pra gente que criança não pode andar de moto, que criança não pode estar na garupa da moto. E assim, esse depoimento dessa diretora me cativou muito, porque foi uma sementezinha que eu plantei lá e tive esse orgulho de colher esse fruto já bem cedo, né? Uma criança de 4 anos com a consciência das coisas que a gente passou para elas de forma lúdica, mas que ela conseguiu entender e conseguiu repassar em casa. Entre outras situações, a gente tem trabalhado com as crianças, tem tentado estar com essa temática. Infelizmente, em 2020 a gente não conseguiu trabalhar dessa forma. Agora, em 2021, nós estamos tentando contato com algumas escolas para que a gente possa realizar de forma presencial, como algumas escolas da educação infantil estão tendo aulas presenciais, a gente está tentando entrar em contato para realizar essas ações educativas de forma lúdica, e a gente tem colhido bons frutos no que se diz respeito a trabalhar com crianças, que realmente é o nosso público, um público que aprende muito rápido e repassa muito rápido. Eu tenho a experiência do pai dos meus filhos não andar sem cinto de forma alguma, justamente por conta do meu caçula, que quando ele entra no carro, que ele senta no banco, ele bota o cinto e ele já fiscaliza todo mundo de dentro do carro. Ele é quem fiscaliza que todo mundo está de cinto, ele fiscaliza para não usar o celular. Às vezes a gente quer cometer esse erro de atender alguma ligação e ele diz assim, não, tem que parar o carro para poder usar o celular, não pode. Ele já reclamou com pessoas que ele viu bebendo e saiu para dirigir e ele já não deixa. Então, assim, as crianças, elas têm essa influência muito forte de chegar para um adulto e dizer, não faz isso, que isso está errado. E eu acredito que um adulto que escute de uma criança uma repreensão, ele dificilmente vai cometer esse erro, né, novamente. Só complementando aqui o que a Laine colocou, antes da pandemia, desse período mais difícil de trabalharmos as ações presenciais, nós tínhamos alguns projetos que eram foco, que era o Condutor do Amanhã, Agente de Trânsito Mirim, a Transitolândia, que eram jogos educativos que levávamos para o público infantil. Com a pandemia, e aí é muito interessante você ter feito essa pergunta, porque com a pandemia, realmente, isso nos trouxe um maior desafio, porque é mais fácil, hoje, tu trabalhar para o público adulto nas redes sociais, porque eles já estão lá, e o público infantil. O Observatório, nós desenvolvemos um material educativo, que são livros didáticos desde a educação infantil. Já estamos levando para escolas públicas de alguns municípios, como projeto piloto, para observar os resultados. Mas, principalmente, nós estamos focando na capacitação dos professores. Porque, como hoje o ensino está híbrido, o ensino está remoto, inclusive para criança, algumas escolas trabalham presencial, mas o foco está no ensino híbrido e no ensino remoto, a ideia é que nós possamos levar a ideia da educação para o trânsito como tema transversal ou dentro das disciplinas mesmo, a partir dos professores, porque eles têm um contato diário com esses alunos, com essas crianças, e a gente possa fazer um trabalho de capacitação com eles. Aliado a isso, a gente está desenvolvendo um projeto de aplicativos, aqui no Maranhão, de aplicativos para crianças, aplicativos lúdicos, mesmo da era digital já, né, em smartphones, com jogos lúdicos, educativos, no celular, de você baixar gratuitamente e poder ensinar as crianças a partir de jogos no celular, porque a gente sabe que nosso público infantil está cada vez mais cedo adeptos da tecnologia, tá? Perfeito, bacana. Obrigado pelas contribuições, Anderson, a Laine, novamente. E dando continuidade ao nosso evento, ao nosso bate-papo aqui, sobre o Maio Amarelo 2021, com a temática Respeito e Responsabilidade,
né, a gente traz aí para contribuir conosco nessa discussão o professor Hilber Borralho, né? Então, o professor Hilber ele vai aí complementar, trazer mais informações, né, da experiência, da expertise dele dentro do tema para o nosso evento. Agradeço demais sua disponibilidade, professor, e fique à vontade para fazer suas considerações. Ok, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite da Unifacema, a indicação aí da amiga Alaine, né, que gosta, ela já falou outras vezes que ama as minhas palestras. E aqui, pessoal, eu vou trazer, na realidade, eu queria primeiramente parabenizá-los, né, principalmente a Unifacema, por estar fazendo o diferencial, porque o que está acontecendo aqui é o diferencial, né, vocês estão preocupados com segurança viária. E aí, pensando na segurança viária, eu trouxe para vocês aqui, vou compartilhar com vocês, fazer uma apresentação breve. Eu fiquei com a missão de falar sobre as principais medidas para sermos responsáveis e respeitosos no trânsito. Fazendo uma apresentação rápida, que eu já repassei para todos, né? De todo esse currículo aqui, a coisa que eu mais amo é ser agente da autoridade de trânsito, né? Claro. E pegando todo esse currículo, eu resumiria em uma só coisa: eu sou um eterno estudante da legislação de trânsito, um eterno aprendiz. E como eu tive, em toda a minha vida, essa expertise, tanto na parte teórica quanto na parte prática, eu comecei a minha vida no trânsito em Centro de Formações de Condutores. E aí, depois, eu passei no concurso da SMTT, onde sou agente da Autoridade de Trânsito, também passei aí do concurso do Detran Maranhão, onde eu pude trabalhar com o Anderson Boaz, com a Alaine e outros companheiros que trouxeram muito conhecimento para a minha pessoa, né? Porque aí, lá no Detran é um compartilhamento de conhecimentos. E aí, trazendo para essa temática, que foi repassado para mim, a primeira coisa que eu poderia dizer que uma das principais medidas para sermos responsáveis e respeitosos no trânsito é praticar a empatia. A empatia nada mais é do que nos colocarmos no lugar dos outros. E para trazer isso de forma mais prática para a gente, eu trouxe um vídeo que eu vou passar nesse momento para vocês. So last year, 249 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. Can you send 70? Actually, this is what 70 people looks like. It's my family. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0. 0. Então, como eu falei para vocês, a principal é a empatia, né? Então, hoje, o que vivemos hoje no trânsito, né? É que a pessoa, ela não dá importância porque não está acontecendo com a família dela. Nós percebemos aí no vídeo que a pessoa estava sendo entrevistada e aí ele perguntou, esse vídeo foi lá na Austrália, onde tiveram mais de 200 acidentados, mortos no trânsito, e eles perguntaram qual o número aceitável. E aí ele falou 70, em torno de 70. E aí reuniram a família dele e colocaram, são as 70 pessoas, se tivesse, por exemplo, em um caminhão, em um ônibus, né? Na realidade, em um ônibus, seria aceitável? Aí ele pensou, opa, agora é na minha família. Aí ele, agora não é mais aceitável. Ou seja, enquanto estava acontecendo com a família dos outros, estava tudo bem. Sendo que a empatia, gente, ela perpassa pela educação. E hoje nós temos o tripé do trânsito seguro. Para a gente ter um trânsito seguro, organizado, humanizado, a gente precisa ter o tripé do trânsito, que é formado pelos 3 Es. Quando foi formado esse tripé, há tempos atrás,
Onde tem esforço legal, era fiscalização. E aí você vai entender o porquê que não pode ser só fiscalização. Porque a fiscalização ela fica restrita ao ato conhecido como multar. E não pode ser só o ato de penalizar alguma pessoa, o cidadão que diz respeito à legislação de trânsito. O esforço legal, ele abarca a legislação de trânsito, abarca a fiscalização, ele abarca a criação de leis, de resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, de portarias. Mas quando a gente fala no tripé do trânsito, parece até que foi combinado entre os outros participantes, né? Mas não foi. O principal, que está no ápice, é a educação. É a educação. Então, vocês vão perceber, ao longo do que eu vou explanar aqui para vocês, que o legislador ele quis dar uma ordem de prevalência nesses elementos do tripé do trânsito, colocando a educação para o trânsito sempre como prioridade. Então, esse tripé ele é formado pela educação, pela engenharia e pelo esforço legal. Falando um pouquinho de esforço legal, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos o que a gente chama de Manuais Brasileiros de Fiscalização de Trânsito, que está na Resolução 371 e na Resolução 561. Nesses manuais, está dizendo de forma bem clara, e olha que eu sou agente da autoridade de trânsito, ele diz assim, ó, o agente da autoridade de trânsito deve priorizar nas suas ações, inibir a prática de infração de trânsito. Ou seja, o que ele está dizendo ali? Não é para o agente da autoridade de trânsito se esconder, por exemplo, deixar a pessoa cometer a infração de trânsito e ele lavrar um auto de infração. A legislação ela não quer isso. A legislação ela quer que o agente da autoridade de trânsito se porte de forma ostensiva, devidamente fardado. Se tiver em veículo, o veículo tem que ser caracterizado e ele tem que se mostrar para a sociedade. Ele tem que se mostrar para o condutor infrator. Para na hora que aquele condutor infrator pensar em cometer uma infração de trânsito, ele vai olhar uma pessoa fardada, impedindo que ele cometa aquela infração. Porque se ele cometer aquela infração, por exemplo, avançar um sinal vermelho do semáforo, ele pode se envolver em um sinistro de trânsito. Hoje, como o Anderson Boaz falou, hoje não é mais chamado de acidente de trânsito, porque acidente é algo, vamos dizer, fortuito. É algo que você não tem controle. E os acidentes de trânsito, não. Os acidentes de trânsito acontecem por negligência, imprudência e imperícia. Quando uma pessoa avança, por exemplo, um sinal vermelho do semáforo, ele tem a consciência que ele pode cometer um acidente de trânsito. Um sinistro de trânsito. Entendeu? Então, quando a gente fala, por exemplo, em engenharia de tráfego, a engenharia de tráfego, hoje eu vou fazer uma analogia. Se você for receber qualquer um de nós aqui, ou qualquer uma das pessoas que vão nos assistir depois, se você receber, eu vou colocar no primeiro andar. Se você colocar um apartamento, receber um apartamento no primeiro andar, e a sua sacada não tiver o guarda-corpo, você vai querer receber esse apartamento? Você não vai querer. Por quê? Porque a qualquer momento, você ou alguém da sua família pode cair daquela sacada. E aí eu vou causar aqui um debate. E por que a gente recebe vias, principalmente rodovias, que não tem nenhuma proteção próximo de abismos? A gente recebe, né? Então, são provocações que a gente deve trazer para o nosso público para a gente pensar. Porque hoje, o que é trabalhado na maioria das campanhas de educação para o trânsito é o erro do usuário. Então, somente o erro do usuário. Mas a gente também tem que olhar isso de forma macro, não direcionar somente para um. Aqui eu não estou eximindo a responsabilidade dos usuários. Mas o trânsito é como eu coloquei aqui, é educação, engenharia e esforço legal. E isso aqui é um sistema. É um sistema que gerencia
através do Sistema Nacional de Trânsito, gerencia todo o trânsito, porque o trânsito nada mais é do que um conjunto por onde circulam pessoas e animais. E essas, principalmente veículos, fazem estacionamento, parada, e esse trânsito ele tem que funcionar de forma harmônica. Se não funcionar de forma harmônica, a gente tem essa tragédia que a gente está vivenciando aí no nosso dia a dia. Então, olha só, pessoal. Trabalhando um pouco a legislação de trânsito, e aí eu vou trazer essas provocações, no capítulo 6, que é um capítulo bem pequeno, que ele vai do artigo 74 ao artigo 79, só que houveram outras implementações. Lá no artigo 77, eu tenho o 77A, o B, o C, o D e o E. Na realidade, o Código de Trânsito brasileiro é cheio de emendas. Emendas essas que acabam dificultando o entendimento dos usuários. Hoje, você estudar trânsito é difícil até para quem estuda todos os dias, como eu. Né? E se você for pegar a história da nossa legislação, não só a legislação de trânsito, se você for pegar, por exemplo, a LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas Brasileiras, lá tem dizendo que ninguém pode se excusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Aí eu causo, aí eu vou perguntar mais vou fazer mais essa indagação. E quem sabe toda essa lei? Né? Uma lei tão extensa. Uma lei que muda constantemente. Em 23 anos de legislação de trânsito, da Lei 9.503/97, o nosso Código de Trânsito brasileiro, nós já tivemos 39 outras leis que já o alteraram. Então, é muita alteração. Então, voltando para o artigo 74, ele diz o seguinte: a educação para o trânsito é um direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Aí ele diz no seu parágrafo 1º, é obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito. E aí eu falo mais uma vez, parabenizo vocês por estarem fazendo o diferencial. Cada um de nós aqui está doando o seu tempo em prol de um trânsito mais seguro. Então, olha só, é obrigatória a existência de uma coordenação educacional em cada órgão ou entidade. Aí eu pergunto para vocês, como é que vai existir uma coordenação educacional em um órgão ou entidade que não existe? Desde quando o Código entrou em vigor, lá no dia 22 de janeiro de 98, isso aqui já estava no texto legal. E todos os municípios, eles teriam que se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito. Existia uma resolução, a qual foi revogada, 560, só que nós estamos em 2021. Dos 217 municípios que existem no Maranhão, somente 60 estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. E aí, como é que a gente vai trabalhar essa temática nos outros, se não existe o órgão para poder ter a coordenação? Então, são questionamentos. Ok? No seu parágrafo 2º, ele diz o seguinte: os órgãos ou entidades executivas de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de escolas públicas de trânsito nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN. O CONTRAN, através da resolução 207, que logo depois foi revogada pela 515, ela estabelece esses padrões para ter o funcionamento das escolas públicas de trânsito. Se nós formos fazer uma pesquisa no Brasil, a nível Brasil, eu acho que a gente não vai encontrar 5 escolas públicas de trânsito. E é algo que está no Código de Trânsito desde 1997, que teve um ano aí de vacatio legis, né, para poder ter a adaptação à lei, entrou em vigor, como eu falei, no dia 22 de janeiro de 98. E se a gente for fazer essa pesquisa, está muito além do ideal, né? Passamos. No artigo 75, ele diz o seguinte, que o CONTRAN estabelecerá anualmente os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional. Isso aqui é feito pelo CONTRAN hoje. O que está valendo todo ano, saiu uma resolução, hoje o que está valendo é a resolução
806, onde tem o mote lá de, no trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. No seu parágrafo 1º, ele diz o seguinte, que os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as suas peculiaridades. No parágrafo 2º, ele diz o seguinte, as campanhas de que trata esse artigo são de caráter permanente. E os serviços de radiodifusão sonora de sons e imagens explorados pelo poder público são obrigados a difundi-los gratuitamente, com a frequência recomendada pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Aí ele diz no 76, a educação para o trânsito ela deve ser promovida em todos os níveis escolares. Em todos. Em todos. E isso, como eu falei para vocês, desde 1997 está na legislação. No parágrafo único do artigo 78, ele diz que um percentual de 10%, ele vai ser, que está indo do seguro DPVAT, ele vai ser empregado justamente nessas campanhas. Então, tem um dinheiro destinado exclusivamente para trabalhar com educação para o trânsito. Exclusivamente. E aí, gente, eu trago aqui uma provocação, né? Como em 1997 entrou em vigor o código, foi criada a lei, foi publicada, e em 1998 foi colocada em vigor, até aqui não aconteceu nada. Agora, com a lei 14.071, veio a obrigação, isso aqui, o primeiro é do artigo 22, que fala dos órgãos executivos estaduais de trânsito, mais conhecido como DETRANS, e esse de baixo, o inciso 23, que são dos órgãos que estão lá no artigo 24, que são os órgãos municipais. No caso, até eu faço parte, sou agente da Autoridade de Trânsito de um órgão municipal chamado SMTT, Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. E aí casa justamente com o que vocês estavam discutindo ainda agora. Ele tem dizendo, ó, criar, implantar e manter escola pública de trânsito destinada à educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Então, hoje, existe mais uma obrigação, porque eu entendo que já existia a obrigação lá atrás. Agora, eu tenho ela por 2 vezes. E aí, eu fico me perguntando, vai acontecer? Espero que sim. Então, assim, a nível Brasil, a educação para o trânsito ela está sendo trabalhada de forma muito vagarosa. Aqui no Detran Maranhão, eu falo isso porque eu trabalhei no Detran Maranhão, a gente tinha um trabalho, eu acho que ainda continua, porque eu acompanho, um trabalho muito, muito bom sobre educação para o trânsito. Muito bom mesmo. Tem muito empenho dos servidores, esse pessoal que entrou novo nesse concurso do Detran Maranhão, nesses 2 concursos, são empenhados nessa causa. Então, assim, mas a gente tem que provocar, a gente tem que falar sobre isso. Como eu falei para vocês, o legislador, ele quer trabalhar, ele quer dar uma ênfase para a educação para o trânsito, ele não quer trabalhar só com fiscalização de trânsito. Para se ter uma ideia, hoje a legislação de trânsito, ela estabelece que o órgão executivo de trânsito detentor daquele RENACH, ele tem que avisar com 30 dias antes do vencimento do documento de habilitação daquele cidadão. Então, cada um de nós, habilitados, vai ter que receber um aviso do órgão dizendo, ó, a sua documentação vai vencer daqui a 30 dias. Justamente para a pessoa não cometer a infração. Só que isso tem que ser trabalhado de uma forma inteligente, para só não beneficiar o condutor. Um exemplo que eu trago aqui, eu acho que eu até coloquei nos slides, é o artigo 267 do Código de Trânsito, onde ele dizia que a autoridade de trânsito poderá penalizar o condutor infrator com uma penalidade mais branda, como se fosse um puxão de orelhas, que a gente chama de advertência por escrito.
Hoje não é mais poderá, é deverá. Então, quando a autoridade de trânsito, a gente vai lavrar um auto de infração, vai enviar para a autoridade de trânsito, a autoridade de trânsito vai pegar um bloco de 12 meses e verificar se aquela pessoa, ele cometeu uma outra infração, não importa a natureza, naquele bloco de 12 meses. Se ele não cometeu nenhuma outra infração, e essa infração que ele cometeu naquele momento é de natureza leve ou média, a autoridade de trânsito vai deixar de aplicar a multa e vai aplicar uma advertência por escrito, onde aquela pessoa não vai pagar nenhum valor e nem vai ficar com ponto. Então, percebam que o legislador, ele dá prioridade para a educação para o trânsito. Só que, como eu falei, essa educação ela tem que ser trabalhada de forma inteligente, porque não basta só aplicar a advertência por escrito e não alertar o condutor para as outras consequências. Não alertar o condutor para praticar a educação, a segurança no trânsito. A gente tem que trazer a sociedade para o nosso time, para o time que protege vidas no trânsito. Ok? E aí foi o que eu falei da advertência por escrito. Então, é um conjunto, gente, de ações para a gente ter um trânsito mais seguro. A gente, como o tempo é curto, a gente trouxe esse tema para discussão e eu fecho aqui com a mensagem da Resolução 806, que é no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Agradeço mais uma vez e estamos abertos para o debate. Obrigado pela sua contribuição, professor Wilber, né? Excelente aí, explanação com relação a alguns princípios da legislação de trânsito aí, né? Você trouxe sua visão de autoridade do trânsito para a gente, né? Isso é importante que a gente conheça alguns aspectos dessa legislação, como o senhor falou, que é bastante complexa, né? Extensa, para que a gente possa, assim, conhecer ao pé da letra, mas creio que é necessário que a gente saiba que existe a legislação e que nós devemos respeitá-la, né? Novamente, a palavra respeito aí dentro da nossa discussão. Eu vou só verificar aqui, que eu solicitei para alguns alunos algumas perguntas, né? Pode ser até perguntas assim, triviais, mas eu acho que é importante que a gente, porque esse nosso bate-papo vai ser visto por eles, então é importante que a gente traga aí algumas das perguntas que eles trouxeram, acho que mais curiosidade mesmo, com relação a, né, temas do trânsito. Uma pergunta que uma aluna fez é que ela perguntou o seguinte: fui autuada, mas outra pessoa conduzia o veículo. Posso transferir a pontuação? Se eu poderia responder essa pergunta dessa aluna? Posso, sim. Vamos lá. Paulo, é o seguinte, hoje nós temos uma inovação na legislação de trânsito, né? Já para ficar até mais claro. Hoje eu posso cadastrar no Renavan, qualquer condutor, pode cadastrar o que a gente chama de principal condutor. O que é o principal condutor? Aquele proprietário, para ficar de forma mais clara, eu sou proprietário do veículo e você, por exemplo, é um parente. Só que eu comprei aquele veículo no meu nome e aí quem está dirigindo esse veículo é você. Eu faço o cadastro de você como principal condutor e quando alguém avançar, por exemplo, avançar o sinal vermelho do semáforo com esse veículo, a pontuação ele já vai direto para você. Beleza? Esse é o primeiro caso. Mas se eu não fiz a indicação do condutor infrator, então pressupõe-se que quem avançou o sinal vermelho do semáforo foi eu. Beleza? Então, mas naquele momento, como ela falou aí, a pergunta, não foi ele que cometeu a infração de trânsito. Aí ele vai indicar o condutor infrator, o real condutor infrator.
eu deixo bem claro aqui que você trocar só para não levar os pontos é crime. Ele vai indicar aquela pessoa que realmente cometeu a infração de trânsito. Antes eram 15 dias, hoje são 30 dias da data da notificação. Não são mais 15 dias, são 30 dias. Ele foi notificado, pega os dados, dá entrada no órgão autuador, ele pode sim, mas como falei, o real condutor. Ok? Excelente, obrigado, professor. Uma outra aluna, a Maria Vitória, do primeiro período de Engenharia Civil, ela fez uma pergunta aqui que até achei meio engraçada e curiosa, mas acho que vale a pena a gente trazer aqui para o nosso bate-papo. Ela pergunta o seguinte, ultrapassar o sinal vermelho na madrugada é infração? Anderson não se habilitou, eu me habilito. Vamos lá. A legislação de trânsito, ela não traz nenhuma exceção, ok? Ela não traz nenhuma exceção. O que pode acontecer? O que pode acontecer é o órgão com circunscrição sobre a via, ou seja, aquele que fez a implementação do conjunto semafórico, em certa hora da noite, ele colocar no que a gente chama de piscante, no amarelo intermitente. Nessas condições, eu vou para a regra geral do CTB, onde ele diz, onde o trânsito se cruza, o que vai acontecer? Terá preferência de passagem aquele que vier na direita do outro condutor, ok? Agora, se estiver funcionando, está no sinal vermelho, avançou o sinal vermelho, infração gravíssima do artigo 208 do CTB, ok? Obrigado, professor, pelas respostas às perguntas dos alunos. Paulo, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para o professor Hilber. Quando eu fui estudar na Bahia, professor, fui fazer mestrado lá, né, 2013. No meu primeiro dia na cidade, eu liguei a TV e estava passando um jornal local e uma pessoa, não lembro exatamente quem, mas do órgão municipal de trânsito, tocou nesse assunto que o professor Paulo falou, né? E aí, na entrevista lá para a reportagem, ele falou algo que para mim foi curioso, né? E relacionado à segurança de uma maneira geral, né? Citando que, tipo assim, não, nem lembro exatamente como ele falou, mas depois das 10 da noite não para em sinal vermelho. E era uma pessoa, né, do órgão de trânsito falando sobre isso, no sentido de que essas paradas à noite, elas estavam sendo alvo de assaltos, situações do tipo. E aí eu fui dar uma pesquisada, e depois, né, porque eu me interessei, óbvio, eu conduzia lá na época, e aí falava algo sobre entre 10 da noite e 6 da manhã, ou era 5 da manhã, não tenho perfeita lembrança, sobre essa possibilidade de você avançar o sinal vermelho, né, caso não fosse seguro e tal, não fosse causar um acidente de trânsito. O senhor pode falar um pouco sobre isso, se realmente existia essa possibilidade, se era algo local, enfim. O que eu lembro era que não estava amarelo piscante, tá? Vamos lá. Com certeza isso é algo local. Pela Constituição Federal, salvo engano, o artigo 122, diz lá, é bem claro que legislar sobre trânsito é exclusivo, é privativo da União. Ninguém mais pode legislar sobre trânsito. Só que você vai encontrar em muitos locais, por exemplo, tem lugares que algumas pessoas determinam que o passageiro não pode usar o capacete. Totalmente ilegal. Você não pode tentar resolver, ok? O problema da segurança pública colocando em risco a vida das outras pessoas. Né? Quer dizer assim, está tendo muito assalto. Aí eu vou proibir que o garupa use o capacete. Eu estou colocando em risco a vida daquela pessoa. Eu estou tratando de segurança pública com insegurança. Então, isso você está legislando de forma errônea, porque a própria Constituição fala que não pode. Mas a gente encontra, infelizmente, a gente encontra, e com certeza, quando o nobre amigo
leu algo sobre essa situação, com certeza é algo local, porque não existe na legislação federal. Perfeito. Ok? Então, abro espaço agora para caso o Anderson, a Laine queiram fazer aí alguma consideração final, para que a gente possa finalizar nosso bate-papo. Fique à vontade. Quero agradecer os meninos, né, Anderson e Hilber. Obrigada por ter aceitado prontamente o convite para estar aqui participando com a gente. E agradecer a Unifacema, em nome de ACI, por ter, mais uma vez, fechado essa parceria com a gente, né, da Ciretran, onde a gente já percebeu que tem esse trabalho todos os anos no Maio Amarelo. A gente tinha começado anteriormente apenas com o curso de Engenharia Civil e agora já se estendeu, e eu acredito que ainda vai se estender a mais outros cursos, né? Eu trabalhei em 2016 em Pedreiras, 2016, 17, 18, e a gente trabalhava também com faculdades em outros cursos, como da área da saúde, né? Como o Anderson falou, que o trânsito também é um problema de saúde, se estende a esses cursos. Eu queria falar para o Wilber, eu lembrei ele falando aí do capacete, que é proibido em algumas cidades do Garupa. Eu tive numa cidade, Wilber, eu não vou citar o nome da cidade, que a gente teve muita confusão com ela, aqui do interior do Maranhão, que era proibido, era tanto o passageiro quanto o condutor usar capacete. E a gente foi fazer uma palestra numa escola e os alunos do ensino médio dizer para a gente não cobram capacete para a gente, e a gente ficou assim abismado, e a gente via mesmo na cidade as pessoas andando sem capacete. É como a gente vê em cidades que é cobrado, né? Eu trabalho na Ciretran no setor de custódia e liberação e trabalho com as multas também. E a gente recebe muita autuação de condutor sem capacete. Eu acho que é o maior número que a gente tem dentro da nossa Ciretran. Mas aqui em Caxias, por exemplo, o prefeito não proibiu que andasse, né? E nessa cidade do interior a gente tinha essa proibição e a gente comprou uma briga com eles, eu lembro na época. E quando o Ilber falou, eu vi esse filmezinho na minha cabeça aqui, lembrando dessa situação. Obrigada, né, pelo convite, obrigada pelo espaço. E a gente espera, né, em outras oportunidades, continuar trabalhando, continuar com esse desenvolvimento dessas atividades educativas a respeito do trânsito junto com a Unifacema. Queria agradecer mais uma vez e parabenizar novamente, né, pelo trabalho de responsabilidade social desse projeto mesmo. Obrigado pelo convite e obrigado por vocês serem também parceiros e militantes por essa causa, que realmente é uma causa de todos. Esses números, eles não podem ser somente estatística, não podem ser banalizados. E aí, eu queria agradecer aos professores, ao professor Paulo, professor Pedro, professor Assi, ao convite da Laine, ao mestre Hilber, ao ANAP, aqui, né, onde nós estamos gravando, eu e o Hilber, que cedeu o espaço, que ajudou na questão da conexão, nosso amigo Ulisses, né? E queria convidar a todos, né? A gente ainda tem aí a continuidade do mês para desenvolvermos as nossas ações do Maio Amarelo no mês específico, mas que esse trabalho continue, perdure por todo o ano, por todos os anos, né? E vocês querem acompanhar as nossas ações no @Maio Amarelo lá no Instagram, @Falando de Trânsito, tá? Agradecer aos nossos observadores aí, que são militantes incansáveis do Observatório Nacional de Segurança Viária, tá? Obrigado mesmo e parabéns mais uma vez. Pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Muito obrigado à Unifacema, muito obrigado à Laine. E me coloco à disposição para a gente vencer essa guerra, né? Essa guerra desses números alarmantes. E a gente está aí. Só precisar, é só convocar, que nós vamos estar sempre à disposição. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Pedro, quer fazer alguma consideração? Fica à vontade.
Só queria agradecer o convite também, tá? Para participar, né? Trazer o curso de arquitetura para esse projeto, que é importante, sem dúvidas nenhuma, né? Como já foi falado, a engenharia era o piloto, né? Então a arquitetura entrou aí. Eu acho que a gente precisa sim fazer esse debate continuamente, como o Anderson falou, né? Não é só no mês do maio. O mês de maio ele é destinado para a gente levar uma conscientização maior, mas o trânsito é o tempo inteiro, né? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada também, né? Como a pergunta da aluna lá. Então a gente precisa sim respeitar, precisa se colocar no lugar dos outros. E entender, eu tenho essa visão como cidadão, que quando você faz isso, você não está deixando de tirar a vantagem, que é como as pessoas costumam pensar, né? Na verdade, você está ajudando que as situações elas aconteçam de uma maneira mais organizada. E aí, na verdade, você vai tirar vantagem disso, né? Então, se a gente virar esse pensamento, né, que eu acho que tem que ser um pensamento muito mais no sentido de educação do que de punição, né? A gente sempre, quando fala de Código de Trânsito, o professor Wilber começou a falar aí, legislação, a gente já vem logo aquela coisa da indústria da multa e tal, e não sei o quê, eu vou ser multado. E não é isso, né? Eu tenho plena consciência que não é isso. É uma discussão contínua, vários amigos têm esse pensamento, e aí você tem ali que tentar, enfim, né? Uma questão mais educativa, e aí, sem dúvida nenhuma, super importante trazer esse debate para a academia, para os nossos alunos também, né? A gente tem muito aluno aqui que é condutor de motocicleta, que vem para a instituição sem capacete, a gente vê isso acontecer. Então, os que estão nos ouvindo aí, vamos cumprir as regras, né? Vamos tentar trazer uma situação de equilíbrio, né? Para todos no trânsito, e certamente a gente vai sair ganhando juntos, né? Eu queria aproveitar o espaço também para divulgar o Instagram do curso de arquitetura, né? Que é o arc.urb.unifacema, tá? Interessante para a gente ter essa troca de informações, como o Anderson citou aí os canais, e novamente agradecer a participação dos profissionais aí do trânsito, aqui do nosso estado do Maranhão, pelas excelentes falas, e deixar o canal aberto também, se precisarem de alguma coisa com a gente, como eu falei, a temática da mobilidade urbana, que a gente trabalha muito na arquitetura, certo? Estamos aqui e é só mandar o alô. Por fim, né, eu encerro aqui o nosso evento, agradecendo imensamente a todos os envolvidos nesse projeto para que se concretizasse esse momento aqui dessa discussão bastante pertinente, bastante produtiva, que nos trouxe aí um conhecimento nas diversas faces aí do trânsito, né? Um pouco da parte mais pessoal, a parte mais de legislação, de dados, enfim. Então, a gente pôde passear por diversas faces dessa temática, que eu acho que é muito importante, né? Como todos já falaram, que deve ser discutida de forma contínua, né? O mês de maio é o mês de intensificação das ações, mas nós, enquanto cidadãos, devemos ter esse senso de responsabilidade de que em todos o ano, em todos os momentos, a gente tem que ter, né, respeito no trânsito, tá? Então, agradecer à diretoria da Escola Politécnica por ter articulado o evento, na pessoa do professor Assi, agradecer ao professor Pedro, né, que nos ajudou também na produção desse projeto, né, e agradecer a todos que contribuíram aqui conosco nesse evento hoje com suas falas, a Laine, né, o Anderson, o professor Wilber, que nos brindaram aí com suas participações e excelentes contribuições, tá? Então, divulgar para todos, né, que nosso bate-papo aqui ele vai ser aí publicado nas redes sociais da instituição, no canal oficial do YouTube, né, no Instagram, na página do Unifacema, @unifacema.centro, e que vocês possam se deleitar com esse conteúdo, né, que vai estar disponível aí para vocês nessas plataformas, nas redes sociais da nossa instituição. Creio que também a gente vai também passar para o pessoal do Ciretran para a gente também divulgar aí essas informações, esse conteúdo que a gente procurou trazer aqui para vocês, tá certo? Obrigado, pessoal, tenham uma excelente noite e agradeço demais
a participação de todos vocês aqui com a gente nesse evento, nesse projeto, tá? Então, excelente noite e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.